Minha amiga e meu amigo, o Instituto Paraná Pesquisa foi a campo nesse dia 20, do dia 21 ao dia 25, fazendo uma pesquisa de intenções de voto relativo às eleições para presidente que ocorrerá em 2026. E os números obtidos como fruto dessa pesquisa foram números favoráveis à direita e desfavoráveis à esquerda. Nele, o presidente Lula, o presidente Bolsonaro, se a eleição fosse hoje, ganharia a eleição no primeiro turno com 37,6%, enquanto que Lula teria apenas 33,6%. Lembrando, minha amiga e meu amigo, que o Lula está em pleno exercício do mandato. E tem ao seu lado vários segmentos que corroboram as suas narrativas, o seu desgoverno, estão ali todos emanados. Imprensa, Ministério Público, a banda podre da classe artística, a banda podre da classe política, alguns segmentos organizados da sociedade civil, ONGs e outras coisas dessa natureza. Mesmo assim, com todo esse apoio e esse aparato, Lula não conseguiu inflar os números ao seu favor. Enquanto que do outro lado está Bolsonaro, liderando a corrida eleitoral com esse número expressivo, 37,6%, o que daria a eleição a ele se caso fosse hoje. Bolsonaro, sofrendo um cerco infernal do Supremo Tribunal Federal, da triste, mas é verdade, da Polícia Federal, da imprensa, do governo, do executivo, do legislativo. E lembrando que essa pesquisa foi feita num ponto alto dos ataques contra Bolsonaro, em que a discussão, em que as acusações que pesam contra ele é de tentativa de golpe de Estado. Narrativa essa que, logicamente, não se sustenta, mas está sendo alardeada, comido com farofa pela imprensa e divulgado como se fosse verdade absoluta. Mesmo assim, com todo esse bombardeio, Bolsonaro lidera a corrida para presidente de 2026. Senhoras e senhores, fato é que o povo não é bobo. Hoje, ao contrário do passado recente, nós temos informação na palma da mão, internet, telefone celular. Nós não buscamos mais a informação numa única fonte, como era antigamente. Rede Globo e nada mais. Aliás, a Rede Globo já não tem mais nem credibilidade perante o público. Mente tanto em que, se um dia falar a verdade, ninguém vai acreditar. Esses números, eles vão muito, mas muito além daquilo que o Instituto de Pesquisa Paraná mostrou. Se você parar para analisar, uma pesquisa que é feita no meio de um turbilhão de acusação de tentativa de golpe, de homem-bomba, essas coisas todas, e ainda assim, Bolsonaro segue firme e forte com apoio popular. Esses números mostram um recado da população para esse sistema que aí está. Bolsonaro nem no mandato está. Lula, por sua vez, está aí, em pleno exercício do mandato, fazendo cacas, está, mas está no mandato. E não são poucas as cacas. A economia vai mal, a violência crescendo de uma forma assustadora. A população já está sentindo o impacto da inflação quando chega no supermercado, a carestia, os alimentos com os valores lá em cima, corte de benefícios sociais, ameaça de cortar a água da população do Nordeste.
Janja gastando dinheiro, milhões, 34 milhões, com o festival de música dela, conhecido como Janja Palusa, que hoje é alvo de investigação do TCU, suspeita de superfaturamento. É o governo Lula apoiando ditaduras ao redor do mundo, como é o caso da Venezuela. Lula passa a mão na cabeça de Nicolás Maduro de uma forma apaixonada e não aceita que esse indivíduo seja um golpista. Esse sim é golpista. Perdeu as eleições e se apoderou do resultado. Esse mesmo Lula que fleta com Macron, presidente da França, França essa em que os agricultores estão fazendo uma campanha contra a agricultura brasileira, ao ponto do Carrefour falar em não mais comprar a carne dos brasileiros para abastecer o supermercado do Carrefour na França. Esse boicote, essa agressividade ao Brasil, ao agro, aos agricultores brasileiros, Lula, em momento algum, se levantou, ficou calado. Por certo, ele deve ter algum acordo com Macron para ficar em silêncio diante dessa agressividade que foi feita aos brasileiros. Então, há um conjunto de coisas ruins desse governo Lula em que a população está dando a resposta agora. Essa pesquisa, ela vai muito além. Ela é uma resposta ao desmando do governo Lula. Inevitavelmente, há uma comparação. Geralmente a população ela tem o hábito de fazer comparações, um paralelo dos dois governos, o que acabou de sair e o que está no exercício do mandato. Neste caso, Bolsonaro, que saiu, Lula, que está em pleno exercício. Olha só, trocaram o que foi trocado. No governo Bolsonaro, tinha Paulo Guedes comandando a economia. No do Lula, tem Haddad. O próprio governo Bolsonaro era capitaneado naturalmente por Bolsonaro. Do Lula, pelo Lula. Vamos falar também de primeira-dama. No governo Bolsonaro, a primeira-dama era Michele de Bolsonaro, Janja. Sem contar os outros ministérios. Bolsonaro tocou o Brasil com 23 ministérios e fez um trabalho de excelência, mostrando muito resultado com poucas condições. Lula é o contrário. Lula está com quase 40 ministros. Aumentou os impostos assustadoramente e não está entregando o serviço à população. Muito pelo contrário. As estatais estão endividadas. Coisa que não se via no governo Bolsonaro. Ele conseguiu sanear as estatais. Hoje estão todas endividadas, todas encalacradas. Olá, se daqui a pouco não explodir caso de corrupção além da má gestão. Então, senhoras e senhores, quando se faz essa comparação, o resultado é claro. Bolsonaro, positivo. Lula, negativo. Bolsonaro levou água para o Nordeste. Lula interrompeu o fornecimento de água. Então, a população está dando a resposta nessa pesquisa. Se você for analisar essa pesquisa, ela vai muito além do que se possa imaginar. Fala muito mais daquilo que os olhos podem ler e interpretar. O governo do Lula é um desastre. Olha, senhoras e senhores, em dado momento, eu já fui a favor do impeachment de Lula. Hoje eu sou contra o impeachment de Lula. Nós estamos caminhando para o terceiro ano, daqui a pouco o mês vira, a gente vai caminhar para o terceiro ano do governo Lula. Sinceramente, não quero impeachment dele, não. Razões de sobra tem, mas impeachment, nesse momento, eu não faço muita questão que venha.
Se vir, maravilha. Não faço questão que venha. E eu explico por que não faço questão. Se impeachment Lula, a imprensa vai criar, a esquerda vai criar a narrativa de golpe, como foi feito com o Temer. Então a gente tem que sofrer mais um pouco, segurar as ondas, porque isso é possível, deixar Lula ir até o final do seu governo. Até o final. Acabar por inanição. E sepultar o lulismo, o petismo e o esquerdismo no Brasil nas urnas. Nas urnas. Claro, se o impeachment cair no colo, maravilha. Mas essa é a minha pretensão. Ver esse governo chegar até o final. Aí eu quero ver se eles vão ter culhão, cara de pau, para vir a reeleição. Cara de pau para vir tem. Eu quero ver se eles terão condição de ganhar a reeleição. Com tanta besteira, com tantas merdas que estão fazendo contra o Brasil e os brasileiros. O momento em que o Brasil poderia estar surfando em todas as áreas, em especial na área da economia, onde tudo gira ao redor, ele comete esse desastre. O governo Lula é para o Brasil 1 milhão de vezes pior que as pragas do Egito. Pior 1 milhão de vezes que as pragas do Egito. Ter o PT e Lula no governo do Brasil é os brasileiros pagando por um castigo que nunca cometeram, de tamanho castigo que é. Então, essa pesquisa, ela mostra essa coisa também, que ninguém procurou ver. E quanto às pesquisas de opinião, né, eu acredito que se o Instituto de Pesquisa divulga esse número, porque na verdade é muito mais. Eu acho que a aceitação de Bolsonaro vai muito além do que os números tragam pela pesquisa Instituto Paraná. Que segue a vida, que Deus ajude o Brasil e que Lula possa pagar pelas suas cacas no momento certo e na seara adequada.